coisa que a gente só aprende com o tempo mesmo, né? Não adianta querer forçar. Mas hoje eu resolvi compartilhar coisas que eu parei de fazer a partir dos meus 25 anos. A partir porque algumas foi mais lá nos 25 mesmo, outras já foram mais pra agora. Pra quem não sabe, eu tenho 28 anos. Então vamos lá, sem enrolação, porque talvez esse vídeo fique um pouquinho grande. Tô com minha colinha aqui embaixo, tá, gente? E a primeira coisa é: eu parei de responder mensagem rápido. Isso aqui eu acho que é um tema ainda polêmico, porque tem pessoas que entendem muito esse conceito de você se permitir responder quando você tá afim, mas tem pessoas que não aceitam isso muito bem. Inclusive apareceu um vídeo pra mim esses dias de uma pessoa reclamando das pessoas que demoram pra responder ou que não respondiam, que era uma grande falta de consideração, enfim. Só que eu sempre fui uma pessoa, desde o advento aí do WhatsApp, né? Eu sou da época do MSN, fazendo parêntese aqui, onde a gente entrava na internet e saía dela. Então, enquanto eu tava ali na internet, eu realmente queria responder. Só que tivemos aí o WhatsApp, o direct das outras redes, enfim. E é uma pressão tão grande, eu sinto isso, pra gente responder, porque as pessoas realmente acham que, pelo fato da gente estar realmente sempre com o celular por perto, a gente tá sempre conferindo, mesmo que você não seja uma super viciada em telefone, a gente tá com o celular por perto, a gente confere, as pessoas acham que isso faz com que a gente tenha a obrigação de responder sempre na hora que a mensagem dela chega. E não é bem assim. Só que, como eu tava falando lá no começo, né, com o advento do WhatsApp lá no início, antigamente eu era uma pessoa que eu tinha muita necessidade de responder na hora. Era uma ansiedade tão grande quando eu recebia uma mensagem, porque eu sentia que eu tinha que responder. Era uma obrigação pra mim eu receber uma mensagem e eu responder aquela pessoa. Até porque quando o WhatsApp apareceu, pelo que eu me lembre, não tinha a função que existe hoje, que eu amo inclusive, de você não aparecer que tá online e de você não aparecer que leu. Então hoje ninguém sabe se eu tô online. No meu não tem o check azul, não tem online, a pessoa não sabe. Só que antes não tinha essa opção. Então a gente ficava ali online quando a gente abriu o WhatsApp. Então eu ficava numa ansiedade tão grande de, ai, chegou essa mensagem, mas eu não sei o que eu respondo, ou eu não quero responder agora. Só que se eu abrir meu WhatsApp pra fazer outra coisa, eu vou aparecer online. Então assim, nossa, a melhor coisa que aconteceu pra mim foi surgir essas funções novas da gente ficar ali invisível. E a minha opinião pessoal sobre isso é a seguinte: nós não somos obrigados a responder as mensagens na hora que elas chegam. Hoje eu não sou mais essa pessoa. Se eu não estou me sentindo disposta emocionalmente, psicologicamente, fisicamente ou qualquer coisa que não me permita responder aquela mensagem naquele momento, eu não respondo. Eu leio, eu deixo lá, eu deixo para um outro momento, eu não tenho mais conversas que eu não estou a fim de ter. Basicamente isso. É claro que tem mensagens que são ali demandas urgentes, aconteceu alguma coisa, enfim, uma coisa imprevista ali que eu nem queria que acontecesse, obviamente que eu vou responder. Mas se é uma conversa ali trivial de alguma amiga, de algum conhecido, enfim, e eu não tiver a fim de conversar, eu me dou ao luxo de não conversar. Eu respondo quando eu quero. A segunda coisa é que eu parei de priorizar quem não me prioriza. Inclusive, o primeiro vídeo, o segundo vídeo que eu postei aqui no canal, eu falei sobre amizades adultas. Então, se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo você ver. Porque eu falei sobre algumas situações de vida que envolvem esse tema. Eu sempre fui uma pessoa que me disponibilizei muito para as pessoas. E eu sinto que ao longo da minha vida, eu sempre coloquei as pessoas num lugar muito mais alto na minha vida do que elas me colocavam nas delas, sabe? E eu fui percebendo isso com o tempo, principalmente com amizades, obviamente. Só que a partir do momento que eu percebi isso, eu simplesmente parei de priorizar essas pessoas, porque eu por muito tempo priorizei, e assim, tem pessoas que até estão de certa forma na minha vida ainda, obviamente não na mesma posição, mas não foram laços desfeitos. Porém, eu comecei a dar a devida importância para essas pessoas, assim como elas dão para mim. Nesse vídeo, inclusive, eu falei muito sobre pessoas que sempre me pedem algo. Eu sempre fui aquela amiga do amiga, eu preciso de ajuda. E eu ia lá e fazia. E eu me cansei disso porque realmente é muito cansativo. Então, assim, exemplos de priorização. Já priorizei essas pessoas para fazer coisas. Então, amiga, vamos tomar um café tal dia? Vamos. Estava super animada pro encontro. E aí chegava no dia, eu não vou poder ir porque eu tô sem dinheiro. E no dia seguinte, essa mesma pessoa estava saindo com uma outra amiga, colega, enfim. Então, talvez o problema não fosse o dinheiro, talvez fosse realmente uma questão de prioridade.
Quando eu percebi isso, primeiro que quando isso começou a acontecer, eu ficava muito triste. Eu me sentia rejeitada, eu sentia que eu não era uma boa amiga. Não uma boa amiga, assim, sabe? Mas que eu não era bem vista, assim, né? Bem, sabe? Bem colocada ali na vida daquela pessoa. E eu ficava triste. Só que depois eu comecei a simplesmente dar a importância que eu tinha. Então, quando essa pessoa surgia pra me chamar pra alguma coisa, eu não me forçava mais aí, sabe? Porque eu sempre fui essa pessoa também de sempre estar disponível, além de fazer coisas, estar disponível. Então, vamos. Eu parei de fazer isso, porque a pessoa não fazia isso comigo. Então, eu não ia me desdobrar ali com um compromisso de última hora, uma coisa que eu não tinha previsto, pra agradar essa pessoa. Então, até um bônus aí, né? Também comecei a falar muitos nãos e desagradar as pessoas, porque também as pessoas se acostumam com o jeito que você é, né? Então, quando você muda, isso não é muito bem recebido por elas, mas a gente, né? Eu não posso fazer nada. Eu sinto muito, eu tô te entregando o que você me entrega. Terceira coisa, eu parei de beber e de sair para lugares que não me acrescentam em nada. E esse parei de beber, gente, eu literalmente não bebo, eu não molho o meu bico de álcool, porque às vezes quando eu tô em um ambiente social, agora melhorou porque as pessoas já entenderam, porque já tem 2 anos que eu parei de beber. Mas no começo, às vezes eu tava num evento social, a pessoa me oferecia, eu falava, não, eu não bebo. Aí a pessoa, mas eu também não bebo, só socialmente. Eu falo, meu amor, eu realmente não bebo, ok? Eu não encosto álcool na minha boca. E aí, não acho que vem ao caso eu falar sobre parei de beber, porque vai ser uma história aí pra um vídeo inteiro, eu acho, senão esse vídeo aqui vai ficar gigantesco. Se vocês quiserem que eu fale sobre isso, eu posso gravar um vídeo separado, que eu já tinha até pensado em fazer. Mas o ponto principal é que eu parei de beber, e aí, com isso me fez realmente parar de ir para lugares que não me acrescentam em nada, mas não foi só o fato de não estar bebendo que me fez parar de ir. Antes, quando eu tava ali no ritmo de sair e tudo mais, uma fase solteira ali, enfim, perdida na vida, que acho que todo mundo se encontra, assim, né, enfim, decepções e etc. E a gente tem uma fase meio obscura ali na vida. Eu passei por essa fase por um tempo, só que antes de eu entrar nesse processo de parar de beber, eu já estava incomodada de frequentar esses lugares, sabe? Eu sentia literalmente, que eu falei aqui, que não me acrescentavam em nada. Muito pelo contrário, sabe? Me fez fazer coisas que eu não me orgulho, porque nesse período eu acabei pelo ambiente, né? O ambiente influencia muito, claro que eu não vou culpar as pessoas porque eu tenho escolha, mas era tão normalizado que eu comecei a fumar também. Então, toda vez que eu ia para um lugar desses, além de beber, eu acabava fumando também, sabe? Como se isso fosse me deixar a pessoa mais feliz do mundo e resolver todos os meus problemas e a minha tristeza ali com a vida, aquela decepção momentânea que eu tava vivendo, fosse embora, mas isso era uma grande mentira, porque eu chegava em casa e me sentia pior ainda, porque eu tinha bebido, eu não tava sóbria, já era quase de manhã, eu tinha perdido minha noite de sono, eu tinha gastado um dinheiro que eu poderia ter investido ou comprado uma coisa mais importante com álcool e ainda tinha fumado. Então eu chegava, eu ia tomar banho, eu lembro que eu esfregava minha mão assim no banho muito tempo pra sair aquele cheiro, sabe? E pra mim isso é horrível. Eu fico triste pela Yasmin dessa época. Quarta coisa, eu parei de me importar com a opinião dos outros. E, gente, isso é tão libertador, porque assim, a gente sempre vai desagradar alguém. Então, se você tenta agradar todo mundo, você vai ser uma pessoa que não é você, sabe? Você vai tentar se moldar em tantas pessoas diferentes que você não vai ter identidade nenhuma, porque uma pessoa X pode se agradar com um jeito seu e a pessoa Y vai se agradar com uma coisa completamente diferente. Como que você administra agradar essas duas pessoas? Impossível, né? Então, assim, você precisa saber a pessoa que você quer ser, sabe? Os seus limites, as suas prioridades, seus valores, para você conseguir ter noção de quais pessoas você vai até manter na sua vida, sabe? Você vai realmente ter um esforço ali de ter uma boa relação com ela, sabe? E também foi um parar de querer agradar no sentido de opiniões também. Eu não tinha mais receio de falar uma coisa que eu penso, embora seja extremamente oposta àquilo. Questões, sei lá, religiosas, por exemplo, que é um assunto muito polêmico. Eu parei de ter medo de falar o que eu penso, pelo que as pessoas vão pensar, sabe? Porque também a gente se calar em determinados ambientes é muito incômodo, sabe? Por que a gente não tem o direito de dar a nossa opinião? Então, isso foi uma das coisas. Outra coisa também é sobre esse assunto
É questão de roupa também. Às vezes eu ficava, nossa, mas eu vou na rua com essa roupa, tá parecendo um pijama, ou realmente é o pijama. E eu pensava, cara, dane-se, sabe? Ninguém paga meus boletos, ninguém me conhece, mesmo que conheça, não importa. Eu quero ir na rua sim, eu vou na rua sim. A questão lá de trás que eu falei, né, do parar de responder rápido ou mudar a forma de priorizar as pessoas, eu acho que tudo vai se comunicar um pouquinho aqui nesse vídeo, mas também faz parte disso. Se essa pessoa que eu parei de servir porque eu era útil pra ela, se incomodar, o problema é dela, sabe? Eu não vou ser mais essa pessoa pra ela. Então, eu acho que esse parar de me importar com a opinião dos outros engloba tudo isso que eu falei. Acho que resumindo em uma frase, eu perdi o medo em certos pontos, assim, de falar o que eu penso. Então, tem um assunto que está sendo colocado para mim, eu vou dar a minha opinião, mesmo que seja uma opinião impopular. Quinta coisa, eu parei de achar que um relacionamento amoroso salvaria a minha vida. Gente, eu acho que isso aqui dá um tema para um vídeo também só sobre isso, porque quando eu relembro os meus relacionamentos passados, desde que eu comecei a me relacionar quando eu era adolescente, meu Deus, eu tinha uma visão muito romantizada de relacionamento, bem o que a Disney ensina pra gente, sabe? Que você vai encontrar um príncipe maravilhoso e ele vai salvar a sua vida. Eu achava que a parte principal da minha vida era um relacionamento amoroso e eu me dedicava tanto aos meus relacionamentos e eu tive tantos relacionamentos horríveis. E eu lembro, assim, de episódios, vou dar um exemplo aqui, que é um que eu lembro, assim, constantemente que já aconteceu comigo. Quando eu fiz a minha primeira faculdade, eu fui morar sozinha na cidade que era essa faculdade, que não é onde eu moro hoje e eu não morava com a minha família, eu fui literalmente sozinha pra lá. E eu comecei um relacionamento nessa época. E aí eu lembro que, assim, pra mim era extremamente insuportável eu ficar sozinha naquela cidade, assim. Era incogitável eu passar um final de semana sozinha na casa que eu morava, sem essa pessoa que eu me relacionava. E aí eu lembro de um episódio que aconteceu algum imprevisto, eu acho, na família dessa pessoa, que também não era dessa cidade, e ele teve que viajar de última hora, assim, acho que era sexta-feira à noite, ó, tô indo embora, eu não tinha me programado pra ir pra minha casa, e eu tive uma crise de ansiedade, assim, tão grande que eu fiquei chorando, porque pra mim era literalmente inimaginável ficar sozinha, sem aquela pessoa, era uma dependência emocional tão grande, assim, sabe? E, enfim, eu fico também muito triste pela Yasmin dessa época, eu devia ter uns 20 anos, 21 anos no máximo, eu acho. E ao longo do tempo eu fui aprendendo sobre relacionamentos, né? Claro que não foi esse, quando acabou, que me ensinou tudo. Eu ainda tive outros problemas amorosos, né? Outras relações difíceis. Talvez não tanto quanto essas, mas tiveram suas dificuldades e as minhas imaturidades também pra lidar, sabe? Essa questão de depender muito do relacionamento. Eu era uma pessoa que eu me afetava demais quando algo dava errado no relacionamento. Então eu era aquela menina que briguei com a pessoa que eu tô, meu dia acabou. Eu ficava chorando e eu não fazia mais nada. E enquanto eu não me resolvesse com a pessoa, o meu dia tinha acabado. Então foi um processo ali ao longo do tempo. Nos 25 eu já tinha aprendido isso, de entender que, assim, a minha vida não pode parar por causa dessa pessoa. Nós brigamos, ok, estamos com um problema, mas a minha vida continua. Então eu tenho que estudar, eu tenho que ir na academia, eu tenho que trabalhar. Então vambora, né, que a vida continua. E na maioria das vezes, gente, eu me relaciono com homens. Os homens não deixam de fazer o que eles têm que fazer para ficarem tristes porque brigaram com a gente. Então, todas as vezes que eu ficava perdendo meu dia pra ficar triste por um cara que eu tinha brigado, eu lembrava que ele tava vivendo a vida dele normalmente, talvez nem lembrava que eu existia naquele minuto, nem lembrava que a gente tinha brigado e tava fazendo as coisas dele. Então, por que que eu iria parar a minha vida por causa dessa pessoa? Sexta coisa, eu parei de fazer coisas que eu não quero. Assim como eu falei um pouco lá atrás de ter sido por muito tempo essa amiga que tá sempre disponível pra ajudar, pra estar junto e falava assim, vamos, independente se a pessoa fazia isso por mim ou não, eu também fiz muitas coisas já que eu nem queria fazer. Então, me chamou, era como se eu tivesse a obrigação de fazer, sabe? E até essa questão de favor, né? Não é só de convite. Acho que essa questão de favores também entra nisso aqui, né? Se eu não quero fazer, eu não vou fazer. Se eu não quero ir, eu não vou também. Então, também foi um processo começar a fazer isso de assim, vamos em tal lugar, eu não quero ir, eu falar, não quero. Antes era extremamente desconfortável pra mim, porque isso bate no lugar de desagradar alguém. E eu acho que a maioria de nós, muitos acho que já se curaram disso, assim como eu venho me curando também, mas
a maioria de nós, seres humanos, não suportamos desagradar outras pessoas, porque correr o risco de receber uma avaliação negativa de alguém é terrível pra gente. E pra mim, não era diferente. Então, negar um favor, falar que eu não ia aceitar um convite porque eu não queria ir, sabe? Era assim, muito difícil. Então, muitas vezes eu aceitei fazer favores que eu não queria fazer para não desagradar essa pessoa, para não criar uma indisposição com ela, até chegar no meu limite e ter que realmente colocar limite, né? E já fui também para lugares assim que eu não tava a fim de ir, de sair tarde, num horário que eu não gosto de sair. Gente, hoje, pra mim, sair de casa depois de 8h30 é um crime. Só que antes eu aceitava essas coisas de não, tá bom, ai, vamos lá, né? Pra não ficar assim dispondo com as pessoas. Isso é tão cansativo e eu não faço mais também. Então já tiveram aí muitos eventos que eu não estava a fim de ir e eu não fui. E falaram depois, nossa, nem veio e tal, falta de consideração, mas cara, eu não faço mais isso. À beira dos meus 30 anos, eu não vou estar num lugar que eu não quero, gente. Se tem uma coisa que eu não abro mão, é do meu conforto. Então eu não vou sair da minha casa, do meu silêncio, do meu sofazinho, da minha cama, para passar perrengue em outro lugar para agradar os outros. Sétima coisa, eu parei de sofrer por pessoas que não têm consideração por mim. Eu já fui, ainda sou um pouco, porque também tem coisas que são um pouco da nossa personalidade, né? Mas que a gente aprende a lidar e conviver com elas e também a enxergar de formas diferentes. Mas antigamente eu sempre fui muito afetada por relações assim que se dissolviam, sabe? Quando eu via que uma pessoa não estava tendo a mesma consideração que eu tinha por ela, eu ficava muito triste. Então essas amigas que eu comentei, né? Que, eu só era útil quando eu estava fazendo um favor, quando eu não fazia, acabou, só me procurava quando queria alguma coisa. Então, nesse outro vídeo que eu comentei sobre a amizade na vida adulta, eu falei que tinham pessoas que só falavam comigo para pedir ajuda de algo. Então, quando eu recebi mensagem delas, eu já sabia que ia vir um pedido. E eu sempre acertava, sabe? Nunca era amiga, como você tá, vamos se encontrar. Simplesmente pelo fato de se encontrar, para cultivar a amizade. E aí também falei de situações, né, com essas mesmas pessoas, de eu chamar para fazer alguma coisa, ou até a própria pessoa chamar e eu aceitar, e falar que não vai, no outro dia tá com outra pessoa, eu ver que aquilo ali não era uma prioridade, que realmente eu servia para algo, eu era amiga dos momentos convenientes, eu ficava extremamente chateada, sabe? Ou amizades que eu já tive discussões por algum motivo, problemas ali da vida que acabaram realmente se afastando, eu ficava muito frustrada e algumas delas eu me culpei muito por isso ter acontecido, sabe? Eu ficava, nossa, mas se eu não tivesse me incomodado com tal coisa, a gente ainda seria amiga, se eu não tivesse feito tal coisa, a gente ainda seria amiga, como se eu precisasse muito dessa pessoa e como se eu tivesse sido responsável 100% por aquilo, mas toda relação que se rompe, pode ser que não seja 50-50, mas tem responsabilidade dos dois lados. Então eu entendi que não era culpa minha. E se essa relação acabou, é porque ela realmente teria que acabar. Talvez mesmo que eu me esforçasse, assim como eu já fiz, já aconteceu de eu brigar com amigas que eu considerava muito, a gente ficar afastada, eu procurar depois pra gente tentar reatar aquilo, e a pessoa negou, a pessoa não quis. Então como que eu vou obrigar uma pessoa a continuar sendo a minha amiga, sabe? E eu entendi que realmente tem pessoas que vão embora, tem situações que não permanecem, e a culpa não é minha, e não tem por que eu sofrer por isso. Oitava coisa, e eu acabei de reparar que muitas dessas coisas envolvem pessoas, para você ver como relações interpessoais são presentes e são um fator muito importante na nossa vida. Eu parei de manter relações que não fazem sentido para mim e de tentar manter pessoas que não querem ficar na minha vida. Ao longo do caminho, a gente também perde muitas pessoas porque a nossa vida muda. O nosso jeito de ser muda, a nossa visão sobre as coisas muda, opiniões mudam, sabe? Preferências, gostos, enfim, o estilo de vida muda. E tem amizades ou pessoas, assim, relações que acompanham isso muito bem e tem pessoas que não conseguem fazer isso. Então, ao longo do meu percurso aí na vida adulta, eu tive muitas amigas, né? Muitas fases de amizades com pessoas que não estão mais na minha vida, porque eu percebia que, hoje eu vejo isso, né, eram amigas sazonais, sabe? Então era amiga para sair, era amiga para festa, era amiga para bar, era amiga para quando estava solteira, era amiga para fazer favores, que eu já falei algumas vezes aqui. Então, pra mim, nem vejo como uma amizade, né? Foi ali um momento onde foi oportuno ter uma relação com aquelas pessoas,
mas não era uma amizade, porque o conceito de amizade que eu tenho é o seguinte, vou tentar resumir aqui. Eu acho que quando duas pessoas querem realmente ser amigas, elas vão se esforçar para ser amigas, porque realmente a vida muda. O estilo de vida muda, as prioridades mudam, o cenário de vida da pessoa muda. Então, só que quando eu sou amiga dessa pessoa e eu gosto dela de verdade, eu vou me esforçar para adaptar a nossa amizade. Então, hoje, as minhas amigas de verdade, assim, que eu ainda tenho, que são lá da época da escola, elas não moram na mesma cidade que eu. A gente se vê bem pouco. Mesmo depois que eu me mudei, eu ainda conseguia ver mais. Hoje em dia eu vejo bem menos, porque eu vou bem menos na minha cidade, que é onde, né, elas moram hoje em dia. Só que a gente mantém nossa amizade. A gente também não conversa todo dia no WhatsApp, no Instagram e nem em rede social nenhuma. Tem dia que a gente não se fala. Só que quando a gente se encontra, primeiro, quando a gente sabe que a gente pode se encontrar, a gente se encontra, a gente se esforça para estar juntas. E quando a gente tá junta, é como se a gente tivesse se visto ontem, sabe? Então, isso pra mim é a ideia de amizade. Aí uma é solteira, a outra eu namoro, a outra tava no processo de término, enfim. Mas também teve um relacionamento muito longo. E assim, nós fomos amigas por esse tempo todo. A gente conseguiu se adaptar ao cenário de vida. Eu já fui solteira com essa amiga que é solteira e a gente fazia coisas. Hoje eu não sou mais, a gente faz outras coisas porque ela entende isso. Ela entende que eu não vou pra uma festa em Búzios com ela porque eu tenho meu namorado, né? E ela também não tá nessa vibe mais, mas mesmo que ela tivesse, eu tenho certeza que ela entenderia que eu não iria. Nem nossa outra amiga, sabe? Então eu acho que uma amizade de verdade, ela suporta essas coisas, sabe? Porque aquela pessoa é mais importante do que o que fazem juntas, sabe? Só que ao longo da minha vida eu percebi que a maioria das pessoas não pensam exatamente assim. Então eu perdi muitas pessoas no caminho porque eu fiz amigas numa época que eu era solteira, a gente era muito amiga, a gente se falava o dia inteiro, a gente estava junto todo final de semana. Só que a partir do momento que eu parei de beber, parei de fumar, parei de ir pra bar e comecei a namorar, acabou, entendeu? Eu não era mais útil para ser amiga delas porque eu não iria servir ao que elas queriam. Elas queriam uma amiga desse estilo e eu não era mais essa pessoa, então a gente se afastou. E hoje eu percebo que talvez não era exatamente uma amizade, porque como eu falei, o meu conceito de amizade é esse, onde as pessoas elas prezam por estar juntas, porque a relação é importante, independente de como tá a vida dessa pessoa, sabe? Mas nem todo mundo pensa assim, tá tudo bem, já foi. Não guardo mais mágoas nem tristezas, como eu falei, né? Mas isso é um processo, porque é doloroso você perder pessoas. Porque também, quando a gente se vê nessa posição, a gente pensa, né? Nossa, eu não faria isso. Se fosse ela que tivesse parado de beber e começado a namorar, eu ia mudar nossos rolês, sabe? Eu ia mudar nosso estilo pra manter ela na minha vida porque eu gosto dela. Só que nem sempre a pessoa pensa igual. E aí a gente tem que lidar com isso. Oitava coisa, mudando um pouquinho o tema de relações interpessoais, eu parei de desejar um corpo que eu não vou ter. Porém, fazendo parêntese, isso não significa que eu não me frustre ainda ou me compare de vez em quando. Mas eu comecei a entender que, assim, o corpo que eu acho muito lindo e que eu gostaria de ter, eu não vou ter, porque não faz sentido pra mim abrir mão das coisas que eu deveria abrir, que eu precisaria abrir pra ter esse corpo. Eu não sou uma super fã de atividade física, eu faço pela minha saúde, eu me importo com a minha saúde, eu me importo com a minha estética até certo ponto, só que não ao ponto de ir treinar muito pesado todos os dias e final de semana, fazer um exercício mais intenso, sabe? Seguir uma dieta ali mais estruturadinha, mais rígida, cortar coisas da minha alimentação. Isso hoje eu enxergo que não faz sentido pra mim. Então, muitas vezes eu vou na academia 4, 3 vezes por semana e faço um treininho fofo, que as pessoas falam, sabe? Porque meu objetivo é me movimentar, porque eu quero envelhecer saudável. Só que, obviamente, a gente sabe que um treino para você ficar com um corpão ali é totalmente diferente de um treino ali de manutenção da saúde. E eu entendi isso na minha vida, sabe? Eu entendi a função do exercício físico na minha vida. Claro que se vier ali uma consequência estética, vai ser muito bom. Eu quero manter o meu peso, enfim. Só que, né, eu quero ver melhoras, obviamente. Quando eu vejo uma definição no meu braço que não estamos tendo, eu fico muito feliz. Só que eu percebi que esse não vai ser o meu objetivo principal, porque toda vez que eu ia pra academia, às vezes depois de um tempo parada por algum motivo e eu voltava, e eu ia com esse objetivo estético muito forte, eu me frustrava e eu parava de novo, porque é uma coisa que eu não ia conseguir, porque na verdade eu ainda não tinha descoberto que não fazia sentido pra mim ter que ter um estilo de vida pra ter aquele corpo.
Então, quando eu entendi isso, as coisas melhoraram bastante. Como eu falei, às vezes eu me pego me comparando, obviamente, né? As redes sociais estão na nossa mão aí pra isso. Por isso eu tô largando cada vez mais também. Não é só por isso, não é um motivo principal, mas eu venho falando que eu tô extremamente cansada das redes sociais, porque isso também é uma coisa que vem muito delas. A gente às vezes se pega se questionando sobre a nossa aparência, sobre a nossa vida no geral, por causa do que a gente vê na internet. Às vezes você tá super feliz com o seu nariz e você vê um nariz ali de rinoplastia e você começa a odiar o seu nariz. Mas voltando à questão ali do exercício físico do corpo, eu entendi que, assim, essa questão do treino, né, que eu já falei, e também da dieta, eu não vou abrir mão, gente. Pra mim é incogitável abrir mão de comer pizza, hambúrguer, brigadeiro, tomar Coca Zero ali no final de semana, pra ter uma barriga chapada. Então eu aceito a minha barriga que eu tenho. Reclamo dela às vezes? Sim. Mas eu entendo que eu não vou ter essa barriga chapada porque eu não quero abrir mão das minhas experiências gastronômicas e eu não quero ter que fazer um tipo de exercício físico que eu não quero fazer. Então, se eu tô me comparando com uma coisa e eu percebo que essa comparação nem faz sentido, porque se eu me comparo com fulaninha de tal que é musa fitness, eu vou ter o estilo de vida dessa fulaninha? Não vou. Então, pra que eu vou me comparar com ela? Não faz sentido essa comparação. Então, quando você percebe o sentido das coisas, isso te ajuda muito a largar algumas ideias que você tem. E por último, mas com certeza não menos importante, eu parei de me achar vítima das minhas emoções e entender a minha responsabilidade sobre elas. Muitas vezes a gente tem a ideia de que as emoções são como se fosse uma roleta russa, assim, vai ter um sorteio, uma emoção vai chegar pra você e aí você vai sentir e vai lidar com ela da sua forma. Só que muitas vezes a gente pode escolher um pouco as nossas emoções. Por quê? Na TCC, que é Terapia Cognitivo-Comportamental, para quem não sabe, eu sou psicóloga, a gente fala muito sobre a ligação entre pensamentos, emoções e comportamentos. E eu lembro que quando eu comecei a estudar essa abordagem lá na faculdade ainda, fez um boom assim na minha cabeça, porque nessa época eu também comecei a fazer terapia com uma psicóloga dessa abordagem e ela me ensinou isso. E hoje, para mim, parece ser uma coisa tão óbvia, só que não é óbvio. E para muitas pessoas ainda não é óbvio mesmo, que é o fato de que a interpretação que eu tenho das coisas que me acontecem, o que eu penso sobre aquilo que me acontece e como eu escolho me comportar sobre aquilo que acontece, vai influenciar na minha emoção. Por exemplo, se eu tiver um desentendimento com meu namorado, ele fez uma coisa que eu não gostei ali no final de semana, a gente estava junto, e eu não gostei daquilo que ele fez. E eu sinto, sei lá, a tristeza e até um pouco de raiva também ele misturado em relação a ele, e aí eu fico com ranço dele, não quero mais falar com ele. Se a gente perde o sábado inteiro por causa disso, porque isso acontece com muito casal, né? Fiquei chateada, fiquei esquisita. A pessoa pergunta o que aconteceu. Eu falo nada, não quero falar sobre isso, tá tudo certo. Só que não está tudo certo. E aí vocês perdem o dia inteiro brigados, né? Brigados entre aspas, porque nem teve uma briga de fato, você nem falou pra pessoa que te incomodou, mas vocês perdem o dia inteiro. E eu já fiz muito isso, tá, gente? Porque até porque, né, o tema desse vídeo são aprendizados meus, né? Coisas que eu aprendi. Então, já fiz muito isso e admito que eu ainda faço, porque sou ser humana, né? Nós, seres humanos, temos nossas dificuldades de comunicação, nossas vulnerabilidades, enfim. Mas aí, a gente perde esse dia todo, né? E às vezes só no final do dia que você vai e fala pra pessoa o que te incomodou pra vocês se resolverem. Eu me senti assim o dia inteiro. É uma escolha minha, eu não sou vítima disso, porque eu poderia ter resolvido isso no momento que ele fez a coisa que me desagradou. Em 5 minutos, o problema teria sido resolvido. Eu podia chegar e falar, olha, isso aqui que você fez, eu não gostei, me deixou com raiva, me deixou triste, eu me senti, enfim, o jeito que você se sentiu, o que te incomodou. Vocês vão conversar sobre aquilo e tudo vai se resolver. E vocês vão ter o resto do dia pela frente para viver muito bem, para ter um ótimo final de semana, um ótimo sábado, um ótimo dia, sem aquilo te influenciar. Então a gente precisa ter isso em mente, né? Como eu estou me sentindo? Eu tô triste. Por que eu tô triste? Não é uma roleta russa que te faz ficar triste. Você tem motivo para estar triste. O que aconteceu naquele dia? Tá, foi uma situação X. Como você interpretou essa situação? Que foi o que provavelmente te gerou tristeza. Que lugar isso bateu em você? O que você pensou sobre isso? Como que você se comportou frente a essa situação? Talvez, quando você começar a observar isso, que é uma coisa que eu faço hoje em dia,
te explique muita coisa. Então, às vezes, quando eu tô meio borocochô, eu paro pra analisar, nossa, por que eu tô borocochô? Como tá sendo meu dia? Como tá sendo minha semana? Ah, eu tô frustrada com tal coisa, eu fiquei chateada com outra, eu criei uma expectativa X que não se cumpriu. Enfim, pode ser qualquer coisa. E esse entendimento ajuda muito, porque pode parecer, tá, eu vou entender e aí? Isso explica muita coisa, porque quando você toma consciência do porquê você está se sentindo desse jeito, você consegue encontrar uma forma de lidar melhor com aquilo. Às vezes, a simples consciência daquilo é o que vai te fazer melhor, porque você vai acolher sua emoção. Ah, eu tô triste porque, poxa, eu criei uma expectativa de tal coisa e não se cumpriu. Então, compreensível que eu esteja triste mesmo, né? Então, isso é muito bom. Sabe, eu recomendo muito a vocês fazerem isso e também, assim, só que isso não é uma cura milagrosa, né? Não é você começar a perceber que você não vai ter mais emoção negativa ou tudo vai se resolver magicamente. Não. Mas isso te dá muito mais clareza do como lidar melhor com aquilo. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Fiquei muito feliz de compartilhar tudo isso com vocês. Espero que ajude de alguma forma, que faça sentido para vocês. E se vocês têm tópicos da listinha também e se sentirem à vontade para compartilhar, fica à vontade para botar aqui nos comentários, que eu gosto muito, eu fico muito feliz quando a gente tem trocas legais por aqui. E se você é nova ou novo aqui no canal, se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, eu te convido a ficar por aqui. Vai ser um prazer, vou ficar muito feliz. Um beijo e até o próximo vídeo.